Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, tendo a alegria, mais uma vez, de estar aqui na frente da câmera para apresentar para vocês esse programa que eu adoro, que eu curto fazer, que eu lido com ele 24 horas ao dia, até dormindo, fico sonhando com os temas que eu posso trazer para vocês, essas coisas. Então, eu faço o que eu gosto e posso fazer o que eu gosto, e isso é muito bom. E hoje eu trago um assunto muito legal, muito importante também, assim como todos, né, que eu acho que sejam importantes. Hoje nós vamos falar sobre mentor espiritual, guia espiritual. Isso existe de verdade? Ou é uma balela, ou é um blá blá blá? É porque a gente vai lendo tudo, vai. Depende de como a gente é constituído mentalmente, culturalmente, a gente vai absorvendo e toma verdades dos outros e vamos colocando na nossa bagagem tranqueiras que a gente nem sabe que tem, não experienciou aquilo, mas como alguém falou, alguém escreveu, alguém falou, nós estamos botando aqui. E chega ali, a gente vai carregando um baita pesão, não sabe se o peso que a gente está carregando presta ou não presta. Essa que é a palavra. E eu trago aqui o nosso querido amigo, irmão, convidado, Rogério de Almeida Freitas, o Jean Val-Elan. E aí, Elan, como é que você está? Tudo bem? Meu irmão, tudo em paz, Eustáquio, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com você e com o seu público. E Grande. eu também de receber você. Elan, vamos direto ao ponto aí. Guia espiritual, mentor espiritual. Tenho outras curiosidades aqui, né? Porque eu militei. Eu nasci ortodoxo. Nasci na Grécia, fui batizado na Igreja Ortodoxa, depois mudamos para o Brasil. Aqui continuamos na ortodoxia. Depois crescemos, Igreja Católica, né? Aí enveredamos para o Espiritismo, né? Kardecismo, Umbanda, essas coisas todas, e sempre me afinizei muito com o conhecimento, com as entidades, né? Me sentia muito bem na Umbanda, que eu tenho saudade até hoje, vamos dizer assim. Então, não sei essas empatias, se elas são o quê, por quê? Simplesmente coisas nossas, porque eu gosto do sabor do morango, eu vou gostar de morango, claro. Outro gosta de abacaxi, vai do abacaxi. Então, eu quero saber, vamos começar por aí. A questão dessas essas religiões, vamos chamar de religião, nem sei se é o termo apropriado, essas religiões africanas, por que que elas geralmente, toda regra tem exceção, por que que essas geralmente elas nos encantam? Seja através dos seus pontos, seja através do seu folclore, seja através das suas histórias, seja através de tudo. Por que que elas mexem com a maioria das pessoas? Tem gente que, ó, não vou lá porque é macumba e não sei o quê, tem uma série de coisas na cabeça e ficam até com medo de sequer visitar algum lugar assim para ver como é que vai se sentir lá. Por que que a maioria das pessoas tem afinidade com essas religiões africanas? Sejam os espíritos que vieram exilados de outros orbes e começaram a nascer aqui na Terra, na espécie Homo sapiens, ou mesmo aqueles criados simples e ignorantes, como o livro dos Espíritos afirma, para existirem nas naturezas dos planetas desse universo, seja uma ou outra a fonte espiritual, qualquer espírito que mergulhou aqui na Terra nos últimos 50 mil anos, mergulhou via África. Porque o Homo sapiens saiu da África e todos nós, de alguma forma ou de outra, pelo menos os mais antigos, né, e mesmo os mais recentes, passaram pela experiência de um tipo de vida onde o que hoje a gente chama de xamanismo, né, e aquelas práticas abertas não eram a religião, como você bem disse, mas era um modo de homenagear a vida e de fazer a vida terrena, animal, interagir com as outras formas de existência que, se inconscientemente ou não, os xamãs, as tribos. Então, todos nós, em tese, gostamos de reuniões abertas, tipo a de Umbanda, tipo a de com um toque, um ritmo, uma cadência, Isso. alguma movimentação. Todos nós gostamos disso. Com o tempo, nós somos condicionados a não gostar. A Igreja Católica e o obscurantismo religioso de algumas facções, né, terminaram europeizando, vamos assim dizer,
terminaram criando procedimentos naturais nos caminhos culturais que nós passamos, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o porquê de nós nos sentirmos atraídos por isso é a nossa ancestralidade genética, né? E a nossa ancestralidade psíquica, porque tivemos, sim, essas experiências em etnias ancestrais da África, todos nós. E, assim, a simplicidade do nosso psiquismo de então nos permitia exigir muito pouco da vida, pílula azul bem dourada, e as sensações eram boas na hora dessas práticas. Era o melhor momento da vida. Tá? Eram os melhores momentos da vida. Então fica essa sensação, Staca. Interessante, tá. Você começou bem, porque começou do jeito que eu queria. Em se considerando isso, todo mundo sabe, a maioria sabe, vamos dizer que nós temos origem africana, né? Nós nascemos todos negros, né? E fomos mudando de cor ao longo dos éons, considerando que a religião, como é que se diz, as doutrinas afro, digamos assim, elas têm uma característica que seja conhecida por incorporação. Então, aquelas entidades tomam conta de um ser, de um aparelho, de um cavalo, denomina-se como se queira, né? E há aquela manifestação. Primeira pergunta, Elan, dentro do escopo do que nós vamos falar aqui. O que são? De onde são? Quem são estas entidades que tomam conta da mente, do corpo, depende do médium, né? Se ele domina ou não. Tem médium que, não sei, você pode explicar esse processo também com maestria, por que algumas pessoas se deixam incorporar, outras pessoas não, trabalham com seja lá quem for do lado, e vamos esclarecer isso. Quem são, o que são e por que estas entidades, vamos chamar assim, se manifestam nos seres até hoje? Aí nós temos dois cenários bem distintos, ainda que o Espiritismo não tenha a menor noção disso, porque não permite que isso seja estudado. Ao longo da evolução do Homo sapiens, tá? Em muitos momentos, a nossa espécie Homo sapiens sobreviveu com cerca de 1.000 e poucos indivíduos, quase ia à extinção. Puxa. Nessa época, os Homo sapiens comiam a carniça que sobrava na hora em que um leão atacava um boi, por exemplo, e deixava o resto, nós, humanos, comíamos esse resto. Éramos os urubus da época, digamos assim. Éramos literalmente os urubus. Foi assim que a espécie Homo sapiens, comendo gordura de carniça, sobreviveu. Então, assim, nesse tempo, estamos falando de que tempo? Desde o Paleolítico Superior até o Neolítico, ou seja, de 45 mil até cerca de 3, 4 mil anos atrás, as entidades que, ao longo desses milênios, incorporavam nos xamãs, nas pessoas, etc. e tal, aqui a gente tem que fazer uma distinção. A maioria não era espírito. Eram seres desse universo vizinho. Que universo vizinho? O universo vizinho que todas as mitologias da ancestralidade sempre afirmaram existir. Porque todas essas mitologias falam do ovo cósmico que antes passou a existir, esse ovo quebrou e saíram duas coisas dentro desse ovo, que são os dois universos que nós vivemos. Na mitologia chinesa diz que saiu o Yin e o Yang. Aí a mitologia chinesa diz mais que Panku, o criador, caiu no Yang. A mitologia hindu diz que surgiram duas locas, dois universos, e Brahma caiu numa delas. Então ficou o Brahma Loka e o Buloka. Então, assim, esse universo vizinho nosso, que inclusive ontem, na semana passada, na BBC, nós estamos falando aqui em termos do mês de junho de 2022, saiu uma reportagem de um físico dizendo que realmente esse nosso universo tem um universo espelho formado de antimatéria, que é essa confirmação do ovo cósmico antigo. Então, os seres que primeiro passaram a existir nesse mundo paralelo, eles também têm espírito,
mas não era o espírito deles, era eles próprios, ou seja, os corpos demoníacos que eles tinham, os corpos que se metamorfoseavam, as mitologias todas contam isso. Esses seres começaram a tentar dominar a espécie Homo sapiens, que apresentava algo que eles não tinham, que é essa racionalidade exuberante que nós temos. Então, num primeiro momento, tá, diversas locas, ou seja, moradas, usando aqui a expressão sânscrita, desse universo vizinho, dessas moradas, figuras de lá ficavam tentando dominar as tribos humanas. Então, durante todo esse tempo, não era espírito desencarnado que dominava as pessoas. Mas, na medida em que a humanidade foi aumentando de número, os espíritos humanizados foram também aumentando, e estes se congregaram nos ambientes espirituais vinculados ao universo biológico que a gente vive, e a partir desse ponto, esses espíritos passaram a disputar espaço astral junto a essas etnias, e nessa altura a qual me refiro aqui, os últimos 10 mil anos, notadamente na África, que é onde foi o berço da expansão do Homo sapiens. Então, desde então, e também porque os portais desse universo vizinho com o nosso foram se fechando, e se foram lacrados em 2012 pelo jogo da entropia universal. E, desde então, os espíritos desencarnados passaram a reinar, vamos assim dizer, nesse sistema operativo mediúnico de dominar, no sentido de incorporar ou de mesmo influenciar essas expressões culturais ou religiosas semelhantes ao que nós vemos na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, de uma forma geral. Então, tem esses dois cenários. Até um certo momento, eram seres desse outro orbe, a partir desse outro universo. A partir, mais ou menos, dos últimos 5, 4 mil anos, a própria espiritualidade humanizada, como até hoje acontece, passou a dominar esse processo. Muito legal, ótimo, está indo muito bem. Eu nasci, você nasceu. A partir do momento que nós levamos aquele tapinha na bunda e a gente são limpas as nossas vias respiratórias e a gente aspira sozinho o ar daqui, nós estamos sozinhos nesse momento, Elan, ou alguém nos acompanha? Seja lá o que for. Como é que é? Absolutamente sozinhos. Mas é assim. A vida é tremendamente solitária nessa perspectiva. Esse meu corpo já morreu 2 vezes e eu senti a solidão profunda, e digo mesmo, majestosa, que na hora da morte a nossa consciência pessoal se defronta com ela. É muito bonita, não é perturbadora, ao contrário. Mas no nascimento ocorre o contrário disso. Pelo fato do espírito o espírito que vai encarnar, ficar basicamente no seu momento de pior crise, em que ele é imantado ao zigoto, que se transformou em embrião, e esse embrião se desenvolveu no corpinho animal, e esse corpinho animal passou pelo canal vaginal ou por cesariana e surgiu para a vida num momento de estresse muito grande, especificamente nesse momento aqui. Sem dúvida. A coisa é risco total, e cabe ao zelo humano cuidar com todo carinho e ternura do novo bebê, e a espiritualidade muito pouco ou quase nada pode fazer. Ao longo da vida, desde que esse bebê vai se tornando uma criança, um adolescente, e aí sim, as ligações, os vínculos amorosos, tá, que esse espírito possa ter com alguém, fez com que antes do seu nascimento, antes do espírito se imantar esse novo corpo, uma certa reunião ocorra na espiritualidade entre os espíritos afins, isso quando existe alguém que gosta do espírito que vai nascer,
para escolher pai, mãe, circunstâncias, etc. E Essas nessa coisas, hora, essas coisas existem mesmo, então, Ilan? Ou existem não, mesmo? existe. Existem? Isso é Você natural. está falando em reuniões de espiritualidade, Sim, 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 afinidades, escolha de pais, sim. tudo isso aí não é viagem na Não. maionese. Quando o espírito não tem karma profundo, e É, quando é possível se nascer de forma decente, se é que isso é possível, tá? ocorre esse tipo de reunião em que os espíritos tentam organizar a coisa, e nessa hora alguém se elege, se autoelege, ou a pedido do próprio espírito que vai encarnar, esse alguém fica como uma espécie de um padrinho espiritual, de um tutor, de um amigo, acompanhando, meio que protegendo, dentro das possibilidades, tá? A jornada entre o berço e a cova, a É, caminhada entre o berço e a cova daquele novo corpo que está nascendo. Tá certo? Isso não quer dizer que isso seja um mentor espiritual no tá, sentido exato. educativo. Acho que eu quero Isso pode esclarecer ser bem isso. quando a encarnação é simples, no sentido de que o novo eu que vai nascer vai lidar apenas com questões os comezinhos deveres da vida. Né? Então, o amigo espiritual ou a amiga espiritual, que normalmente foi seu pai, mãe, irmão, alguém que gosta de você numa vida passada, né? Ele fica ali tentando, mas se tentando o quê? Tentando ser útil, mas nem sempre consegue. Tá? Aí, vamos supor que essa pessoa nasça e com ela venha também uma certa condição genética de um pressuposto de uma atividade mediúnica. Aí, além desse amigo espiritual, os espíritos que vão procurar trabalhar com aquele médium, quando Isso ele que se tornar, eu né, ia perguntar em seguida. operativo, eles. Então, ao redor dessa pessoa passa a existir um pequeno grupo, não é só um espírito Hum, amigo. Tem lá o grupo de espíritos comunicantes ou trabalhadores. Agora, se esse eu ele tem já uma bagagem espiritual, certo? Que está dentro de um processo de evolução plausível, em termos de a cada vida estar progredindo, aí normalmente esse amigo espiritual ele não é só um amigo espiritual, ele é um espírito bem mais elevado, ou mais elevado, ou tão quão opa, experiente quanto que está, e aí ele se torna extremamente útil porque ele consegue conversar com o espírito durante a vida física, porque o espírito que está imantado no corpo sim. físico, ele continua sendo espírito vivendo na vida espiritual. Então, ele e esse outro amigo ficam trocando ideias e tentam influenciar o eu humano, ou mesmo esse mentor espiritual tenta trabalhar direto, tem acesso ao cérebro daquele ser humano, é como se fosse uma senha, ele conhece, e ele tenta também, aí entra o lado educacional, tá certo? Aí torna-se um mentor. Quando essa pessoa está lendo um livro, esse espírito está orientando as reflexões, está promovendo as intuições, tá certo? Ou seja, Opa, sim. acelera, promove o progresso. Mas isso é quando não há karma negativo. Quando há karma negativo, esqueça tudo que eu estou falando. Aí um fulano se encontra com uma fulana num bar da vida, os dois estão cheios de droga, resolvem transar, e nessa noite fulaninha está fértil, aí um espermatozoide qualquer fecunda o óvulo, aí dos espíritos que estavam ali roubando os eflúvios dos fluidos do vício de drogas, aqueles dois, um deles se manta naquele óvulo fecundado, e esse Putz, um aqui não tem a menor afinidade nem com a mãe, nem com o pai. E aí a mulher vai embora, o homem vai embora, nunca mais se encontra na vida, essa mulher sabe que está grávida depois, aí aqui ou vai aborto, ou se nascer, vai ser uma vida fora de qualquer propósito, em termos funcionais, de puxa, evolução espiritual,
vai ser uma improvisação constante e, infelizmente, houve uma época da nossa história em que a maioria dos que chegavam eram produto desse tipo de problema. Então, aqui é difícil existir a mesma estrutura de uma encarnação organizada. Aqui não tem mentor espiritual, coisa nenhuma. Um espírito qualquer, ou seja lá, um espírito benfazejo, diz, eu vou tentar... Ou alguém que, porventura, goste daquele espírito que está nascendo sem nenhuma programação, tenta acompanhar ao longo da vida, mas dificilmente vai conseguir ser útil àquele que está encarnado. Caramba! Daí dá para você entender um monte de processos que a gente vê aí pela vida, são frutos disso aí que você acabou de Infelizmente. Elan, esses seres que você disse, esses mentores, vamos chamar assim, esses afinidades, que te acompanham uma vida inteira, eles não têm mais que encarnar? Que período é esse? E quem os incumbe de acompanhar você? Que família é essa? Quer dizer, eles não entram na roda de Sansara? Eles não estão na roda de Sansara também? Como é que é isso? Sim, estão. Aí Isso faz parte do processo deles de evolutivo também? Faz. Quando eles encarnam, outros, né, fazem o papel que ele um dia fez para alguém, desde que tenham condições para tanto. Né? No meu caso, sem me referir a nomes, nos últimos 3 séculos, eu e um amigo, o eu aqui que eu digo, é o espírito que me anima, e um outro espírito, vem basicamente se rodiziando no sentido de cumprir essa função um para o outro. Então, assim, antes não era a parceria do espírito que me anima, não era com esse espírito, mas nos últimos 3 séculos foi. Não sei se vai continuar a ser. Sim. O importante aqui é a gente partir de um pressuposto lógico e fácil de ser percebido, que da mesma maneira que a vida aqui na Terra se organiza a partir da família como sendo a célula máter do processo organizacional, é pela família que a gente nasce, que a gente entra para jogar, vamos assim dizer, no jogo da vida biológica. A vida espiritual, ela também se organiza pela reunião dos afins, certo? Daqueles espíritos que têm uma ressonância semelhante e que têm preferência de convivência. Assim. Às vezes, nós não gostamos de alguém, não é a melhor postura mental, mas existe. Às vezes, nós somos indiferentes e as pessoas que a gente conhece, a maioria é indiferente para a gente. Algumas a gente consegue se relacionar bem, sem maiores problemas. Algumas a gente tem afinidade. Com algumas a gente tem algo que é o elo mais precioso que existe, que é o da cumplicidade. É quando você expressa o que a gente chama de amor fraternal no modelo mais belo, mais despojado, mais altruísta, mais decente, mais digno. Então, normalmente é aqui, nesse padrão, Eustáquio, que essa coisa de fulano, eu vou nascer, devo ter uma vida aí, dá para você me acompanhar? Então, assim, é aqui que as coisas acontecem no sentido mais nobre, mais elevado. Quando não precisa de algo muito elevado, aí vai entre os afins, tá? Vai entre os que gostam um pouquinho. Tem que ser de um desses 2 campos, porque se você não gostar um pouquinho, o espírito não vai ficar. É um castigo, vamos dizer assim. Né? E assim, a maioria dos seres humanos, infelizmente, tem como companhia espíritos que não gostam nem um pouco dos espíritos que animam esses seres humanos e que, portanto, não gostam dos seus egos. A maioria dos seres humanos não tem companhia espiritual boa, tem encosto, tem espírito que detesta ele em vidas passadas, tentando se vingar, tem espíritos que ficam grudados. Eu conheço pessoas maravilhosas que fumam, eu mesmo fumei boa parte de minha vida, e eu me recordo que, no início da mediunidade,
um amigo espiritual dizia: já que você fuma, vamos tentar fazer disso algo minimamente produtivo. Existem espíritos encarnados maravilhosos, mas que desencarnaram com o hábito do tabagismo. A gente pode encostar alguns deles em você para poder eles retirarem e irem desmamando, retirarem da minha condição ectoplasmática. Sim. Então, assim, isso existe, né? Mas só que em alguns a coisa não funciona de modo tão agradável. Então, assim, infelizmente, a maioria da humanidade, se existisse uma máquina de tirar foto e pegasse o rosto da pessoa e a companhia espiritual dele, seria meio assustador o processo. Mas existe, sim, o amigo, o mentor, o tutor espiritual. E como é que se convive? Bom, então, aí fica explicado, então, por que alguns lares, alguns locais, algumas vidas são realmente bagunçadas, digamos assim, a pessoa não compreende. Realmente isso se atribui, então, a gente pode pressupor que se atribui às companhias que não enxergamos, né? A maioria não enxerga, que estão conosco, né? Isso depende, o que você está falando já vai acima, porque eu pensei, bom, se eu estou pensando em passarinho, se eu estou pensando no campo, se eu estou pensando em flores, se eu estou pensando em coisa boa, do meu lado vai ter espíritos bons, vai ter boas energias e tudo. Então, como é que é isso? Não depende só de vibração, então. Não depende da sua, da onde está o teu pensamento, as companhias que você tem, né? Vai muito além disso, né? Olha, para a média geral da humanidade, a gente pode até dizer que depende, sim, da emanação da gente. Ou seja, se nós temos uma boa fragrância espiritual, uma boa emanação, ao nosso redor, só espíritos bons conseguem não, aí eles chegam, se aproximam, porque o contato espiritual faz bem. A luz da nossa alma, quando acesa, dói em espíritos trevosos, do mesmo modo que o fogo de uma fogueira dói no nosso corpo. Dói. Eles não se alimentam da nossa luz, então? Não? Se você tiver com a luz acesa, não tem como um espírito negativo se aproximar e retirar essa flor. Eu pensei que era que nem a mariposa. A mariposa vai de encontro. Não, porque dói neles, tá certo? Dói. Então, assim, em linhas gerais, tá. Do jeito que a gente para 1 metro, 2 metros de uma fogueira de São João devido ao ardor do fogo, esses espíritos negativos, quando tem um ser humano cuja alma está acesa, cujo psiquismo está bem centrado em coisas agradáveis, em honesto, porque assim, eu posso ser o sujeito mais corrupto do mundo e ser extremamente agradável, e só penso em coisa boa. Sim, tá? sim. Eu posso roubar dinheiro da educação de milhões de crianças e ser um excelente pai de família, e só falo em Deus, em Jesus, e com a Bíblia embaixo do braço, e bababá, bababá, bababá. Isso. Mas assim, então, por isso que eu disse, na média geral, a gente pode tomar como regra, né, que a boa situação de um espírito, a princípio, impede a aproximação de espíritos trevosos. Mas se há um espírito que passa a ter ódio da sua hipocrisia, mesmo você sendo alguém que pensa só em coisa agradável, reza o tempo todo, mas você é um corrupto que prejudicou o programa espiritual da filha desse espírito, que em vez de ter uma boa escola, agora não vai ter porque você roubou dinheiro do Ministério da Educação, esse espírito, por ódio, ou por aversão, ou asco, ou nojo, seja o que for, ele consegue romper essa barreira vibratória por um simples fato. Porque ele tem razão. Porque ele tem autoridade vibratória para fazer isso. O ódio dele tem fundamento. Infelizmente, tem fundamento. Tem autoridade vibratória, ainda que ele não devesse fazer isso. Porque ele também vai se ferrar. Porque sempre que a gente agride, o que sai da gente um dia volta para a gente. Ação e reação, causa e efeito, né? Mas que acontece, acontece. Caramba. Se nós pudéssemos ver esses políticos, esses nossos irmãos e irmãs que entram na lide política, que tem que entrar, a política que move o mundo, não adianta a gente
Política é merda, não quero me meter com isso. Todos nós deveríamos, de uma forma ou de outra, nos envolver com política, porque é necessário. Mas quando os nossos irmãos e irmãs perdem a noção do limite de dignidade, de algum traço de caráter que ainda o faça poder ser chamado de ser humano, em termos de saber controlar sua ganância, né? Se a gente pudesse tirar uma foto dessas figuras mais expressivas da política e para ver o rosto dele e tudo que o acompanha, olha, a coisa é muito complicada. Já vi isso, tem gente que faz isso, mas a maioria não acredita, né? Porque acha que aquilo lá é um absurdo, né? Uma pessoa ser assim, né? Não só isso, como fazem de líderes mundiais, né? Que se passam por pessoas boníssimas, que querem o bem da nação, e por trás são coisas horrorosas, como você acabou de dizer. Tem gente que consegue retratar ou consegue ver aquilo, né? E passa adiante, mas as pessoas não acreditam, acham que aquilo é surreal, acham que aquilo é fantasia. Elan, o tempo que eu militei na Umbanda, do qual eu tenho saudade, e não nego que eu tenho saudade, né? Porque era uma energia muito gostosa. Muita gente diz, porque isso aí é energia densa, energia ruim, não sei o que, tal. Então eu ouvia dizer naquele tempo que existiam as 7 linhas. O que? Vamos começar por aí. Já falamos do mentor, né, desse companheiro, desse amigo que você acabou de explicar como se acontece esse processo. O que são essas linhas? O que são as linhas? Vamos aproveitar isso, que são companhias que a gente tem. Caboclo, Exu, Preto Velho, outros nomes que tem aí, que você pode dizer. Essas 7 linhas, o que são essas 7 linhas? É coisa única e exclusivamente inerente à Umbanda, mas eu creio que não seja. Deve ser algo muito mais amplo, porque não pode... A Umbanda não pegou a Umbanda, você pode falar até a origem da palavra a Umbanda, né, que também é bom para esclarecer. O que são essas 7 linhas? O que são esses seres que representam algumas coisas e que se manifestam nessas reuniões? A Umbanda, ela é um dos espectros de atuação dos espíritos, dos seres. Então, qualquer movimento, vamos assim dizer, de consciência, no sentido de unir o modo humano como se vive com outras realidades associadas a essa faixa de realidade na qual nós estamos inseridos, né? Cria um espectro próprio e utiliza da nomenclatura e da lógica que lhe é comum. A Umbanda ela foi criada não aqui no Brasil, mas na África. Sim. E os elementos, os vocábulos, as questões conceituais, tá certo? Que esses termos que vieram da África e foram sincretizados, vamos assim dizer, aqui no Brasil, foram mais organizados dentro da Umbanda, como a gente conhece, o Candomblé e outros modos. Isso é simplesmente uma sistematização que a lógica humana faz, né, para melhor entender os processos com os quais está lidando. Certo? Essas 7 linhas da Umbanda poderiam ser 15, 9, 4, depende de quem as formatizou dessa maneira. Isso não há uma definição lógica de uma fórmula mágica ou de uma fórmula inflexível que tem que ser. Não, isso alguém. Então isso aí não é uma coisa natural, então, não é uma coisa que acontece. Não, isso é uma sistematização do processo. Tá. De acordo com o que, em algum momento, alguém olhou assim e disse: existem 7 grupos de espíritos que participam dessas reuniões. É bom esclarecer essas coisas, muito importante. Existem aquelas figuras ali, tudo é preto velho, tudo é preta velha. Na África, todo mundo é preto. Né? Existe esse pessoal, vamos chamar, a gente chama de caboclo, aquele ali, a turma do cajado, aquela ali é o pessoal mais feio, mais poderoso, vamos chamar de Exu. Vamos colocando os nomes com a simplicidade ou com o conteúdo conceitual possível de cada época. Ótimo. Se você olhar os Bosquimanos Sam, que vivem no deserto do Kalahari, na África, em Botsuana, na Namíbia, eles chamavam
há 17 mil anos atrás, tem traços rupestres dos Bosquímanos-San, e a mitologia deles dizia que Kagen, era assim o nome que Javé, ou Brahma, ou Alá, ou seja, o criador do universo, era chamado por eles, era um trapaceiro. E esse trapaceiro havia escolhido diversos ajudantes, tão ou mais trapaceiros que ele, para cuidar dos humanos. Olha só. Então, as linhas, né? Ou seja, os grupos de atuação que os Bosquímanos-San, há 17 mil anos atrás, imaginavam no tipo de xamanismo que eles praticavam, é que só tinha gente maluca do outro lado. Eles eram os humanos, eram os únicos, mais ou menos. Mas a turma que os assistia era totalmente trapaceira. Aí eles se tornaram trapaceiros também. Puxa vida, e aquilo tomou forma e se mantém até hoje, vamos dizer assim, da sua manifestação. De certa forma, os Bosquímanos-San, eles terminaram se mantendo apartados de qualquer processo de cultura. Porém, hoje em dia, eu não sei se você se lembra do filme Os Deuses Devem Estar Loucos. Sim, claro. Ali é um Bosquímano-San, que pega uma garrafa de Coca-Cola e não sabe o que fazer com aquilo. Uma garrafa seca. Muito engraçado. Para ele, aquilo, os deuses jogaram aquilo do céu, porque eu acho que um avião ia passando, alguém jogou uma Coca-Cola e caiu na cabeça dele e ele achou que era um deus. Eu não sei. Piadas à parte, né? Infelizmente, a evolução do pensamento humano ela é trágica, ela é assim, dá para a gente chorar, porque são caminhos muito tortuosos, mas ainda assim nós conseguimos chegar até aqui. A Umbanda é um retrato muito atual de como a gente enxerga as coisas hoje. A moda brasileira, junto com a moda africana, notadamente vindo de Angola, de Nova Bissé, Guiné-Bissau, Cabo Verde, mas não, existem outros. A África são mais de 700 etnias. Nossa, são muitas. Cada etnia dessa tem um modo particular. Angola são 6 etnias que formam o país angolano. Então, o que hoje nós vemos aqui no Brasil tem muito a ver com a história dessas 6 etnias. Elan, vamos falar do médium. Estão falando, claro, sabe-se, não sei se é só assim, ou sempre foi assim, ou se é assim ou não é. Que a gente vai aprendendo, vai guardando na cabeça, como eu disse, vai botando na bagagem, na mochila, como eu falei no início do programa, e você nem sabe o que você está carregando. Bom, existe mediunidade, a mediunidade todo mundo deve ter. Médium significa intermediário, né? Intermediário. Deve ser alguém para se manifestar num plano espiritual, ele precisa de alguma coisa no plano físico. Acredito eu, você vai me responder sim ou não daqui a pouquinho. Em assim sendo, o médium ele serve para quê? Para quê? Para intermediar. Porque existe mediunidade, vamos falar de mediunidade, vamos falar para ver se existe ou não existe mediunidade e tarefa, se o médium verdadeiramente é o verdadeiro necessitado e não o paciente, não aquela pessoa que ele ajuda ou intermedia, ele sim, ele faz aquilo porque ele deve alguma coisa. Existem muito folclore, muitas afirmações que se fazem, inclusive uma que eu guardo e eu gostaria de esclarecer hoje, 71 anos depois, se possível, que dizem que essas 7 linhas que acabamos de dizer seriam algumas companhias que vêm com a gente, alguns desses mentores que você está falando, que você falou no começo, essas coisas afins, que se através da gente eles não trabalharem, vamos dizer, eu sou um médium e tenho que dar espaço para esses seres trabalharem através de mim. Em eu não indo desenvolver isso, ou eu não indo praticar essa minha mediunidade de uma certa forma, eu estou impedindo que esses 7 seres que me acompanham e dependem da minha mediunidade se manifestem. Então, eu estou evitando que eles cresçam evolutivamente e eu também por estar impedindo isso. Vamos lá, eu falei um monte de coisa, aproveita para esclarecer para nós. Por partes. Falando de uma forma adulta ou vamos romantizar um pouco? Como você quiser, como fica melhor para fixar ou esclarecer a mente de quem está nos assistindo. De fato, esse pacote que você bem exemplificou, ele pesa sobre os ombros de alguns seres humanos, não de todos. Tá.
De fato, o mistério mediúnico, o mandato mediúnico, ele traz consigo um projeto de trabalho conjunto. Em não sendo feito, sim, há um prejuízo, o prejuízo é no sentido de dizer há uma não tarefa, há uma tarefa que não foi cumprida, então não há experiência, não há resultados disso. Mas aqui implica uma questão. Vamos lá. Nós falamos muito em ética, muito em dignidade. E eu tenho discordado profundamente dos mentores espirituais com os quais, pela quantidade de livros e palestras que eu sou obrigado a fazer, eu termino convivendo. E aí o eu, que eu estou falando, sou eu mesmo, Rogério, como ser humano. É esse ego, o que dele resta. E eu sempre insisto com a espiritualidade de que eles precisam evoluir. Ou seja, a espiritualidade precisa evoluir no sentido de encontrar uma forma de respeitar, de tornar digna a expressão mediúnica. Por quê? Porque o eu de Rogério, o eu de Eustáquio, o eu de qualquer um que nos assiste nesse momento, é um tipo de eu que é um epifenômeno que só passa a existir depois que esse corpo nasce, alguém dá um nome a esse corpo e todo um condicionamento é imposto àquele psiquismo para que ele se aceite como sendo Rogério, aí ele se acha Rogério, ele se acha Eustáquio, e esse eu fica se achando Rogério e Eustáquio a vida inteira, e de repente se percebe médium e tem que sair descobrindo que diabo é aquilo, no meio de um susto, no meio de pavor, no meio de... A pergunta é, isso é respeitoso para com a condição do ego humano? Isso é ético da parte do espírito que me anima? Projetar um eu e ele vai usar esse eu do mesmo jeito que a gente usa um cavalinho, como Krishnamurti bem criticava, né? Sim. Não, mas eu dou ração ao cavalo, eu cuido do cavalo. Cuida, mas cuida para usar. Não tem uma outra forma de se fazer isso. A minha briga com a espiritualidade se resume a essa última expressão que eu falei, porque eu acho que tem. E os espíritos também sabem que tem, mas nunca fizeram esse novo caminho devido à agenda maluca dos desígnios do DNA apodrecido do Criador Universal. Mas isso é um outro assunto. É um outro assunto. Por isso que eu digo, não vai dar para a gente falar de forma adulta, porque se a gente for falar de forma adulta, a mediunidade é uma escravidão terrível, porque você surge enquanto Eustáquio e se vê escravo de uma programação, né, em que você vai ter que executar, senão essa turma vai enlouquecer a sua cabeça. Mas, ao mesmo tempo, não dizem que é bom, que a gente não pode lembrar das coisas, que é melhor a gente não lembrar, porque senão a gente ficaria louco. Como é que entra essa história? Num certo sentido, o esquecimento em relação ao passado, no meio do caos, ele tem a sua utilidade, já que o caos produz memórias caóticas. Então, sim, como todos nós temos uma bagagem, um álbum de figurinhas, e que a cada segundo da existência o nosso eu está colecionando as memórias quânticas e também emocionais, e como a gente tem vivido experiências terríveis, assim, carregar esse fardo memorial de uma vida para outra basicamente inviabiliza uma nova vida. Então, esse trauma de ter que esquecer do passado, porque ninguém aguenta, ninguém suporta todos esses arquivos abertos, então uma nova vida é sempre uma oportunidade meio que de zerar esses arquivos passados, só que a gente nunca zera, eles ficam acumulados, né? E a gente só traz um pouquinho, ou seja, esse Sanchita Karma, que seria o total de todos os arquivos produzidos por uma consciência espiritual, ele só traz para o Prarabdha Karma dele, ou seja, para o programa encarnatório de uma vida, 0,0001% de tudo que ele acumulou. E ele nasce, e dependendo da maneira como ele vai agindo, chamado Agami ou Agni Karma, aí ele vai mexendo nesse Prarabdha Karma, que é o programa encarnatório para aquela vida,
e também o Sanchita, que é o acúmulo total, que ao longo da vida, como você está vivendo, você está produzindo arquivos e o Sanchita está marcando. Qual é o detalhe aí? Isso que eu estou chamando de Prarabdha Karma, ou programa encarnatório de cada vida, que é feito naquela reunião que a gente falou no início do programa, Sim. assim, dentro de um muro de uma prisão, o prisioneiro ali tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, mas dentro dos muros. Dentro dos muros. É uma escravidão, tá entendendo? Você não sai, ou sai, se você se emancipar, se você transcender. Se você não transcender, é um saco, é um pé no saco, é uma escravidão. E isso não é decente, isso não é ético. Então, os nossos espíritos e os espíritos que trabalharam com Kardec na codificação espiritual não falaram disso ou de propósito, ou porque, como o próprio codificador disse, nem tudo foi aventado, ou nem tudo pôde ser abordado naquela época, por isso ele pressupôs que o escrutínio constante que os espíritos deveriam fazer em termos do que a doutrina espírita revelou, pena que o movimento espírita não faça escrutínio de nenhum tipo, quanto menos, quanto mais algo constante, né? Então, mas se fizesse esse tipo de busca pelo contato, desculpa, esse tipo de busca pela construção de planos em que a mediunidade humana é acionada, mas poderia ser feito de forma mais delicada, mais decente, suave, e isso não é feito. Então, a mediunidade, num certo sentido, é só uma outra face da vida que já seria uma própria escravidão biológica, já que o eu da gente não foi consultado se queria existir ou não. O espírito da gente decidiu criar um eu, e aqui está Rogério e Eustáquio conversando, porque a gente tem a opção de escolher. Não. O Eustáquio, mais uma vez, me convidou. Eustáquio tem um saco, tem uma paciência, tem uma generosidade. Vou lá, a gente aqui usa o nosso livre-arbítrio. Mas o Rogério e Eustáquio, como todo mundo aqui na Terra, são escravos de uma própria servidão inevitável, que é o favor divino que os nossos espíritos fazem a essa causa de se sacrificar em nome da reorganização de um código de vida. Então, nós não podemos dizer que mediunidade seja um castigo, né? Olha, não, é só uma face da escravidão da vida biológica. Existe a chamada mediunidade por mandato, existe a chamada mediunidade trágica, que a gente pode dizer que é um castigo. Mas por quê? A mediunidade trágica, o que é? Não é a mediunidade que obedece a um plano. É porque você nasceu e seu espírito é detestado por 500 espíritos a quem você fez mal, o seu espírito fez mal em vidas passadas, e o seu eu aqui, que não sabe nada disso, vai ser tragicamente ultrajado, bombardeado, incomodado por essas entidades. Influenciado, principalmente influenciado. Exato, e só para o lado errado. Quando você não enlouquece, sua vida é uma merda. Quando você enlouquece, você perde a noção de que a vida é boa ou má, você está louco. Infelizmente, quase todos os louquinhos da Terra, os loucões da Terra, quase todo mundo que é infelicitado no seu dia a dia por esse tipo de mediunidade trágica tem como pano de fundo espiritual algo no sentido do que aqui eu acabei de falar. Daí vem aquele termo que é muito conhecido no meio espiritual, né? Que é o que chamamos de obsessões, não é isso? Isso. Esse é um dos painéis, esse é um dos aspectos. Mas, enfim, no meio de todo esse drama, de toda essa carga pesada de viver no caos, nós, humanos, somos assistidos, sim, independente do tipo de vida, ou se teve ou se não teve programa encarnatório, os amigos espirituais de cada um de nós, e por pior que seja um ser humano, ele sempre vai ter algum amigo espiritual, alguém que foi pai ou mãe dele lá atrás, e que gosta, porque
A ressonância límbica advinda da maternidade. Se uma mãe não gostar de um filho, aí ninguém mais vai gostar mesmo daquela figura. Alguém sempre tenta, no sentido de um alguém espiritual, sempre tenta acompanhar um ser humano, seja ele de que tipo for. Sempre. Esse nosso, conseguir algo é outra história. Esse nosso amigo, esse nosso companheiro, ele sabe o dia da nossa partida ou não? Ou não é dado ao direito dele saber isso? Não, ele sabe. Ele tem uma agenda que ele sabe a possível época ou era ou ano em que vai ter a partida, mas o dia exato, hora exata, como não. Não existe. Outra coisa, para não fugir. Agora há pouco você falou que Kardec, na codificação, falou que não poderia dizer muitas coisas, né? Isso me lembra que, numa época qualquer, também teria, eu não estava lá para ver se era verdade ou não, o que ele disse, Jesus teria dito alguma coisa assim: eu poderia dizer muitas coisas, mas vós não entenderíeis. Seria a mesma afirmativa do Kardec? Seria falando sobre mesma coisa, a humanidade não estaria preparada para saber, ou ouvir ou ler sobre certos aspectos da sua origem, do seu destino, do seu futuro, sei lá, coisas assim? Penso que muito provavelmente sim. Ainda que a frase de Jesus tenha sido referente a um aspecto da sua pregação que, quando, ao tempo da sua vida física, de fato ele não aprofundou, que é o que tinha além da vida. Tá. Ele, como ressuscitado, aí ele abriu a boca porque ele falou nos céus que cercavam a vida física e os arcontes de cada céu, que às vezes, inclusive, pegavam as almas humanas e os prendiam lá. Mas isso é um outro assunto. Kardec falou mais no sentido do esclarecimento no campo moral-filosófico, que poderia ter sido aprofundado. Kardec falou mais no sentido cósmico dos mundos do universo. Kardec falou mais no sentido da transmigração das almas, questão de reencarnação. Eu penso que a frase foi semelhante, mas o sentido de cada um, 2000 anos quase que separando um do outro, foi um pouco diferente. Ainda hoje, certos assuntos não cabem na sensibilidade humana sob pena de deixar muita gente sem chão para pisar. Mas isso aí não estaria subestimando alguns seres que... Ou esses seres alcançam sozinhos esse tipo de informação? Seguramente, sim. Nesse tipo de análise, a gente sempre vai estar pecando ou por superestimar a perspectiva da prudência ou por subestimar a capacidade de alguém que a gente acha que não poderia suportar certas coisas, mas entenda o porquê da minha frase. Devido à função que eu exerço, meio que a contragosto, eu termino representando para algumas pessoas o que eu não sou. Sim. Mas algumas pessoas terminam me vendo como alguém com quem gostariam de conversar. Nossa, eu já ouvi tanta coisa sobre quem você seria. Deus do céu, pode ser até que você seja um deles. Mas eu vou te contar. Pessoas me procuram e elas iniciam a frase dizendo: não me diga que tal coisa é assim, porque eu não vou suportar. Então, assim, a frase que eu falei de que muitas pessoas não conseguem suportar, eu começo a medir por mim mesmo, porque nessa vida eu fui obrigado a... Eu não peguei uma pílula vermelha e disse, vou tomar. Sim. Me encheu de pílulas vermelhas. E tá aí, vai. E eu fui vivendo de susto em susto, e até hoje administro como posso a minha estupefação, infelizmente, no sentido negativo frente às coisas, e procuro dar um sentido positivo, no sentido filosófico, no sentido emocional, no sentido da dignidade, de emprestar dignidade ao que eu vejo que é só podridão. Nós humanos precisamos emprestar a dignidade que a gente produz em nós mesmos frente às coisas que a vida coloca, né? Mas, assim,
partindo dos meus próprios limites, eu vejo também os limites das pessoas que eu amo e das pessoas que me procuram e dizem, olha, não me diga tal coisa, porque eu não quero... Ainda que quer conversar comigo. Então, assim, foi nesse sentido que eu falei, entendeu? Tá, claro. Os espíritos sempre deixaram claro, eles só falam aquilo que cada época pode, cada Zeitgeist, que é o espírito de cada época, permite que seja conversado, sob pena das pessoas desorganizarem a vida social, ou seja. Para a gente finalizar, nós falamos de esses amigos espirituais, nós falamos em termo individual. Falamos os amigos espirituais do Elan, do Eustáquio, de quem está nos assistindo. Aí a humanidade, ela sempre teve seus amigos espirituais, né? Pessoas que vieram aqui ao longo dos éons, dos tempos, né? O último que nós conhecemos, ou dizem que foi, e deve ter sido, né? Yoshua Ben Pandira, o Jesus, né? Nós podemos esperar. A humanidade tem algum amigo hoje? Olha, o último grande espírito que pisou na Terra foi o de Sai Baba. Sai Baba, com todos os problemas que alguém possa aventar em torno dele, mas a gente não pode perder essa noção, não. Me surpreende isso. Por que Sai Baba foi? Só porque ele fazia coisas maravilhosas? O que é isso? Como é que você vê a santidade de um homem, Elan? Não, é porque essa turma é avatar. Eles não são seres humanos como eu e você. Sim. São avatares. Avatares trazem um programa encarnatório que, assim, uma abelha, quando nasce, um João de Barro, ele já nasce com um programa. A abelha vai construir um hexágono perfeito. Isso, colmeia. Sensacional, incrível. O pássaro já sabe que vai produzir o ninho daquele jeito. Nós, humanos, não. A gente nasce com a tapeçaria neuronal, sim, passível de ser esculturada, de ser ilustrada, pela nossa capacidade que o espírito que nos anima e o eu humano que ele cria, esses dois polos de consciência, conseguirem fazer uso daquele eu humano. Um avatar, ele nem é como a abelha, nem é como o ser humano, é alguma coisa no meio do caminho. Tá? Ele vem com programas mentais que nós humanos não temos, eles vêm com um conjunto de protocolos mentais, e tem que executar aquilo, e isso não quer dizer que esteja certo ou errado. Eles executam de acordo com que o eu de cada um deles, inevitavelmente o eu humano aí conta, decide fazer. É nesse sentido que eu digo que Sai Baba é um ser especialíssimo nos mesmos moldes de um Jesus. Porém, podemos juntar Sai Baba, Jesus, vários avatares, um simples ser humano como um Chico Xavier, na minha cota de análise, vale bem mais do que todos os avatares juntos. Exatamente porque não tem os tais protocolos mentais, tá certo? Que já vem determinando o pacote que deve fazer. Então, um Chico Xavier, para mim, um Divaldo Franco, Teresa de Calcutá, sei lá, esses homens e mulheres que, em sendo só seres humanos, agem de forma gigantesca, de forma, sei lá, a abraçar toda a humanidade no sentido aqui metafórico, mas, de fato, eles o fizeram de uma certa forma. Esses seres humanos são formidáveis. Superam, inclusive, essa relação de mentor e tutelado. Ainda que Chico Xavier tenha dito que Emmanuel foi o seu mentor a vida inteira e outros amigos também escreveram com ele, sim, Chico, de fato, humildou-se a tal ponto que abriu mão de ter um eu e deixou que esses mentores espirituais o conduzissem sempre. Mas são figuras que são de exceção, são figuras formidáveis. Eu não sou isso é prova de que alguém gosta da gente, apesar de ser carrasco nosso, ao mesmo tempo aquele paizão, né? Paizão que castiga, bate para chuchu, mas ele tem um amor e continua, né? Exato. Passando, nos dando essas oportunidades. Elan, meu querido amigo e irmão, mais uma vez, nossa, como você preenche a gente de esclarecimento, faz a gente pensar, né?
derrubar dogmas, fazer as pessoas pensarem, ele falou, não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas sempre tem alguma coisa que vai reverberar na gente e nós vamos fazer pensar. E é exatamente isso que é o objetivo, né? Fazer as pessoas pensarem, as pessoas buscarem, as pessoas não aceitarem aquilo e saber que podem mudar. Podem mudar. Apele para os seus amigos, tenta aproximação com o seu amigo espiritual, com o seu mentor, seja lá o nome que você dê, né? Vamos nos aproximar, né? Quem sabe seja o caminho para melhorar a nossa vida, né? O entendimento, essa conversa que você falou que todo mundo é capaz de ter com o seu amigo espiritual, né? Simplesmente você estabelecer essa conexão. É factível isso ou não, Elan? Sim, sim. Sim, tá aí, pronto. E às vezes em uma vida a gente consegue fazer o que não fez em 50, em 80. Olha aí, só uma certa dose de disciplina. Tem que ter um mínimo jogo de princípios e propósitos nobres, né? E a tentativa de agir com dignidade sempre, ainda que a gente não consiga. Se tivesse tempero, o amigo espiritual que nos anima, outros amigos espirituais que nos acompanham, existe uma conspiração do bem em torno de cada um de nós, sempre que é possível, sempre que a gente promove. Só concluindo, nenhum espírito tem poder sobre um ser humano, a não ser que esse ser humano deixe. Opa! O eu humano é bem mais definidor do que qualquer eu espiritual, seja de quem for. E um espírito, quanto mais evoluído ele é, menos impositivo ele age. O que dá um espaço para o eu humano agir de acordo com o seu discernimento e lucidez, de acordo com o seu tirocínio de cada vida. É aqui a escola. O tempo é o professor. Nós somos os alunos que nunca deixamos de aprender. Não podia encerrar de forma melhor, Elan. Muito obrigado mais uma vez. Fique em paz, meu querido amigo e irmão. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto quando a gente pode conversar com conteúdo, coisas que ninguém conversa, que não se tem espaço, né, na mídia, seja onde for, um simples programa de televisão, de internet, web, mas são coisas que a gente tem que estar abordando e tem que estar buscando, porque os caminhos, às vezes, são mais fáceis do que a gente imagina. Desculpe aí a tosse. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.